E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Epifânio Galan, canal Epifanias, né, o Epifísica, e a gente está aqui na nossa aula 7, de um total de 9 aulas do nosso curso de ondulatória, para discutir alguns exercícios aí, né, para fazer os comentários aí, a solução detalhada sobre fontes sonoras. Essa aqui é a parte 2 dessa aula, sendo que na parte 1 nós discutimos os exercícios sobre cordas vibrantes, tá? Que são os exercícios P495 até o P502, lá das páginas 532 e 533 do livro Os Fundamentos da Física, volume 2, parte 3. E agora nós vamos discutir os exercícios sobre tubos sonoros, que são os exercícios 503 até o 510, lá da página 538. Bora? Uma proveta tem 60 centímetros de profundidade e recebe a maior quantidade de água possível para que o ar restante entre em ressonância com o som emitido por um diapasão. Já conseguiram entender aí o que está acontecendo? A maior quantidade de água possível na proveta vai deixar para a gente aqui a menor distância possível para que a gente consiga gerar um harmônico aqui dentro. Tá? Portanto, eu já sei que o harmônico formado aqui vai ser o primeiro harmônico. Tá? Esse diapasão emite ondas de 100 centímetros, 1 metro, de comprimento no ar. Calcule a altura da água na proveta, a altura da água. Tá? Qual é o caminho, então? Vamos descobrir o tamanho desse tubo fechado, né, o L dele correspondente ao primeiro harmônico, né, já que eu tenho a menor distância possível ali. Sabemos que aqui vale 60 centímetros, então no final nós vamos fazer 60 centímetros menos esse pedacinho aqui. Bora lá? Para I igual a 1, então, o lambda 1, que é dado por 4L sobre I, vai ficar simplesmente igual a 4L. Tá? Então, 1 igual a 4L, L igual a 1 dividido por 4, né? Todo mundo pegou porque que é 1 aqui, né? 1 metro, né? 100 centímetros, e o L deu 0,25 metros. Portanto, o nosso H, né? A altura aí da água, chamei de H, vale 60 centímetros menos 25 centímetros, que dá 35 centímetros ou 0,35 metros. Tranquilinho o 503? Bora para o 504? Um diapasão emite som de certa frequência. Ele é colocado sobre um tubo de vidro que contém água, conforme a figura. O nível de água pode ser variado no tubo e observa-se que, para certos comprimentos X da coluna de ar no tubo, a intensidade do som é muito maior do que para outros. Já sabemos por quê, né? Porque nessas distâncias aí, digamos, em que a intensidade do som é maior, está ocorrendo ressonância, né? Então, a frequência, né, o som emitido pelo diapasão entra em ressonância com o som dentro do tubo. Daí você tem um som mais intenso, tá? Esses comprimentos em que há ressonância são 11, 33 e 55 centímetros. Calcule o comprimento de onda da onda sonora emitida pelo diapasão. Legal. Então vamos pegar aqui o menor comprimento, que é o nosso X1 aqui, né? E para o X1 nós sabemos que teremos a formação do primeiro harmônico, tá? É o menor L, né? O menor comprimento do tubo, novamente fechado, para que haja a formação de um harmônico. Beleza? Então vamos lá, para I igual a 1, de novo, né? Parecido com o 503. Lambda 1 é 4L sobre I, portanto 4L sobre 1. Então o lambda 1, que é o lambda formado aí nessas condições, vai dar 44 centímetros. Na verdade, se nós usássemos o X2, né, igual a 33 centímetros, né, o comprimento do tubo maior, vai gerar para a gente também um lambda igual a 44 centímetros, né, porque você tem um tubo maior com um harmônico também maior. Né? Então, como a gente sabe que no tubo fechado só temos a formação dos harmônicos ímpares, então aqui, ó, 33 centímetros, né, é o L, né, é o X aqui, o comprimento do tubo, certamente para a segunda formação possível, que corresponde ao terceiro harmônico, I igual a 3. Vamos aplicar só para ver se dava igual? Olha lá, ó, lambda 3, 4L sobre 3, só que o L agora vale 33, 33 por 3 dá 11, 4 vezes 11 dá 44 centímetros, a mesma resposta, tá? Mesma coisa se a gente fizesse para os 55 centímetros. Portanto, o comprimento de onda da onda sonora emitida pelo diapasão é de 44 centímetros. Partiu 505? No exercício anterior, sendo V 330 metros por segundo a velocidade do som na coluna de ar acima do nível da água,
determine a frequência do som emitido pelo diapasão. Na verdade, né, galera, isso aí poderia ser um item B, né, do exercício anterior. Tá? A gente, no exercício anterior, calculou o lambda, ele dá o V agora e pede a frequência. O caminho é muito simples, V igual a lambda F, substituindo o lambda por 0,44 metros. Então, essa era a única dificuldade aí do exercício, né? A gente teria que transformar o centímetro para metro. Encontrei a frequência de 750 Hz. Já o 506 é um exercício bonitinho também, né? Os anteriores também eram, né? Mas isso aqui é legal porque ele tem um negócio diferente aí, né? Tem uma pegadinha diferente que você tem que reconhecer o harmônico, né? Você tem que olhar para a figura e saber a qual harmônico ela está associada. Ele fala assim, ó, a figura representa uma onda estacionária que se forma em um tubo sonoro fechado. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Calcule a frequência do som emitido pelo tubo. Quando você lembra de tubos sonoros fechados, você tem que ter essas figuras em mente, né, gente? Que é bastante importante aí, tá? Então é assim, ó, você emite o som aqui, né? Você gera aquela pressão na entrada do tubo. Então, certamente você está ou numa crista ou num vale, né? Você está num ventre, dependendo aí de como você olha. Esse som ele tem que se propagar para dentro do tubo, aí ele tem que colidir lá com o final do tubo, porque é um tubo fechado, refletir, e ele tem que sair aqui, né, para ser chamado de harmônico, ele tem que sair aqui também no ventre, né? Então tem que ser ou numa crista ou no vale. Se entrou na crista, sai no vale. Se entrou no vale, sai na crista. Obviamente, né, que essa história de crista e vale vai depender de como você estiver olhando, não é tão importante assim, tá? Então lembra que o primeiro harmônico formado num tubo fechado é quando a gente fecha o tubo aqui, ó. Fechou aqui, eu consigo fazer a onda aí, bater aqui no final do tubo e voltar, né? Essa configuração corresponde a 1/4 de comprimento de onda. Só esse pedacinho aqui, ó, tá? A segunda configuração possível é essa que a gente está vendo aqui, né? Ela forma aqui, vai lá para baixo, colide lá no final e aí reflete, né? O peixinho. Isso equivale a, ó, 1/4, 2/4, 3/4 de comprimento de onda. Como a próxima vai ser com 5/4, depois 7/4, depois 9/4, decidiu-se nomear somente os harmônicos ímpares. Óbvio, né, que alguém pode pensar, Epifa, mas essa não é a segunda formação? Não poderia ser chamado de segundo harmônico? Claro que sim, né? Mas se opta pelos nomes, né, de harmônicos somente ímpares para facilitar a formação aí de uma fórmula, né? A ideia de uma equação para poder resolver os exercícios, associando o número do harmônico com o número de 1/4 de comprimento de onda. Então, primeiro harmônico, 1/4 de lambda. Terceiro harmônico, 3/4 de comprimento de onda. Quinto harmônico, sétimo harmônico, nono harmônico e assim por diante. Isso é bom, né, gente? Porque ajuda também a gente a separar bem claramente quando o tubo é fechado e quando o tubo é aberto. Legal? Então, esse aqui é o terceiro harmônico e aí a solução agora, mais ou menos simples, né? Para I igual a 3, temos que o lambda é 4L sobre I, portanto, 4L sobre 3. O L vale 1,2 metros, né? O comprimento do tubo, dado lá em cima. Tá? E aí temos, então, 1,6 metros. Mas você fala, Epifa, ele pediu a frequência. Legal. Então, o velho e bom de novo, né? O A velho e boa. Equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. E a frequência, então, de 212,5 Hz. No 507, um tubo aberto, né? Mudamos para aberto agora, de 50 centímetros de comprimento, entra em ressonância com o som, cuja frequência é 1360 Hz. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Calcule a que harmônico corresponde o som emitido. Olhando para os dados, eu preciso de uma relação do L, que é o tamanho do tubo, F, que é a frequência, V, que é a velocidade do som no meio, né, onde está se propagando a onda, e o número do harmônico, N. Essa relação existe para tubos abertos, ela é NV sobre 2L. E aí, substituindo tudo bonitinho, tomando o cuidado de transformar o comprimento do tubo para metros, né? Está em centímetro aqui, então meio metro. Encontrei o N igual a 4, né? Portanto, o quarto harmônico. No 508, 3 frequências sucessivas de um tubo de órgão aberto em ambas as extremidades são 222, 296 e 370 Hz. Determine a frequência do harmônico fundamental. Para quem assistiu a aula 1, nós resolvemos lá um exercício similar a esse,
envolvendo cordas, né? E aí a gente já sabe que, na verdade, nem precisa das 3 frequências, né? Se tivesse 2 frequências, já seria suficiente para resolver. Então, vamos lá montar? Frequência do enésimo harmônico é o número desse harmônico vezes F1. Eu vou chamar, então, o enésimo harmônico, o enésimo com frequência 222, tá? Então, 222 é N vezes F1. O próximo harmônico eu vou chamar de enésimo mais 1, né? Portanto, o Fn mais 1 vai ser igual a N mais 1 vezes F1. Então, se o N era o 222, o próximo, que é o N mais 1, é 296. Então, 296 é N mais 1 vezes F1. Se eu aplicar uma distributiva aqui, ó, fico com NF1 mais F1. Só que NF1 vale exatamente 222. Tá? Então, a solução mais detalhada dessa parte matemática aqui, eu fiz lá na aula de cordas. Tá? Mas acho que vocês conseguem entender o que eu estou fazendo, né? Ó, NF1 mais F1, distributiva, e aí eu vou substituir o NF1 por 222. Tá? Então, vou encontrar 296 igual a 222 mais F1, portanto, F1 é 296 menos 222, que nos dá aí 74 Hz. Beleza? Prontos para o 509? Considere um tubo sonoro aberto de 40 centímetros de comprimento, cheio de ar, onde as ondas sonoras se propagam com velocidade de 340 metros por segundo. Sabendo que a capacidade de audição de uma pessoa vai de 20 a 20 mil Hz, determine quantos e quais harmônicos produzidos no tubo essa pessoa pode ouvir. Esse exercício é um exercício cuja matemática é mais ou menos simples de fazer, né, de aplicar. Tá? Mas a gente precisa pensar um pouquinho antes em como fazer. Então, ele quer saber quais, né, e quantos harmônicos são produzidos no tubo. Então, qual que é a minha ideia? Vamos calcular qual que é a frequência do harmônico fundamental que eu posso produzir nesse tubo. Daí a gente já verifica se essa frequência é audível ou não, ou seja, se ela está ou não acima dos 20 Hz e abaixo, né, dos 20 mil Hz. Vamos fazer essa parte então? Então vamos lá, vai. N igual a 1, né, que é o harmônico fundamental, o tubo é aberto, então NV sobre 2L, encontrei que a frequência é 425 Hz. Então a frequência fundamental eu ouço. Beleza. Como eu sei que a frequência do enésimo harmônico é sempre o número desse harmônico, N, multiplicado pela frequência fundamental, eu vou limitar essa frequência a 20 mil Hz. 20 mil Hz é o máximo que eu posso ouvir. Então, o último harmônico que eu posso ouvir tem que ter frequência de, no máximo, 20 mil Hz. Então, aqui, ó, Fn é N vezes F1, então 20 mil tem que ser o número desse harmônico vezes 425. Fazendo esse cálculo aí, encontrei 47,05. Né? Portanto, se eu multiplicar 425 por 47, que é um pouquinho menor que isso, a frequência é um pouquinho menor do que 20 mil. E eu consigo ouvir. Portanto, eu ouço a frequência do 47º harmônico. Mas se eu multiplicar o 425 por 48, eu já não consigo mais ouvir, porque o número vai dar maior do que 20 mil. Portanto, nós podemos ouvir, né? A pessoa aí pode ouvir, desde o primeiro até o 47º harmônico, né? Totalizando aí 47 harmônicos. Legal? Chegamos então no último, gente, que é o P510. Qual é o menor comprimento de um tubo aberto e de outro fechado para que entrem em ressonância com um diapasão de frequência 400 Hz? Suponha que os tubos estejam preenchidos por um gás no qual a velocidade do som é 500 metros por segundo. Esse é um exercício bem legal para a gente fechar essa série de problemas de fontes sonoras, porque ele faz meio que uma revisão geral aí de tubos abertos e tubos fechados, né? A gente recorda aí as principais ideias de ambos, né? Então ele quer saber o menor comprimento, né? Então o L mínimo vai ser o L para a frequência fundamental. Tá? Então, para o tubo aberto, temos N igual a 1, F igual a NV sobre 2L. Aí o L vale aí 0,625 metros, 62,5 centímetros. Para quem domina a teoria, já sabe a resposta do tubo fechado. Né? Para a gente ter essa mesma frequência, a gente vai ter que ter o mesmo comprimento de onda. Como o tubo aberto, a primeira frequência, né, a frequência fundamental, corresponde a meia onda e no tubo fechado corresponde a 1/4 de onda, então o tubo fechado vai poder ter metade desse comprimento aí, né?
Então, 31,25 centímetros. Mas vamos lá, né? Quem não dominou ainda perfeitamente a teoria, está estudando, precisando ainda se aprofundar um pouco mais, vamos fazer bonitinho aqui o tubo fechado. Aí agora é fechado, só tem harmônicos ímpares, então para o I igual a 1, temos que F igual a IV sobre 4L. Legal? E aí, aplicando a formulinha aí, encontrei, olha lá, 0,3125, né? 31,25 centímetros. E assim, galera, a gente termina aí essa aula, parte 2, né? Nosso estudo aí de fontes sonoras, que foi uma aula sobre tubos sonoros especificamente. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa o joinha aí para ajudar o canal e compartilha o vídeo com as pessoas que você conhece aí, que estão estudando esse assunto. Se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Bons estudos, beijo para todo mundo, fui!